Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Nesse vídeo semanal do Fluminense, eu vou falar sobre as necessidades que o Fluminense tem para a próxima temporada. O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, a classificação para a Libertadores está encaminhada, mas o que o Fluminense precisa? Quais são as peças que o Fluminense tem que ir para o mercado para contratar? Aqui o Fluminense precisa de contratação, e isso é visível. Até a maioria dos times que, quando passa de uma temporada para outra, perde jogadores, resolve contratar novos jogadores, e o Fluminense muito provavelmente vai em busca também de um treinador, coisas que a gente ainda não sabe quem é, não se especula ainda o nome de ninguém. Até então o Marcão está mantido para a próxima temporada, mas ainda não tem nada de concreto, não tem nada assinado, digamos assim. E também já começaram especulações de contratações no Fluminense, né? Já te falou em Felipe Melo, já se fala em Gilberto, atacante do Bahia. Enfim, o que a gente sabe é que o Fred provavelmente só joga até o meio do ano que vem, né, quando se encerra o contrato dele, o acerto que ele tinha de se aposentar jogando pelo Fluminense, e isso vai acontecer no meio do próximo ano. Mas o que o Fluminense precisa, né? Eu vou trazer para vocês a base que o Fluminense tem hoje e as formas que o Fluminense pode jogar a partir da próxima temporada. Digamos que eu vou dar uma ajuda para a diretoria do Flamengo, do Fluminense e ao Marcão, né? Brincadeiras à parte, mas é algo que a gente vai tentar decifrar ali, e eu posso mostrar para vocês mais ou menos o que eu acho que o Fluminense pode fazer para render melhor no próximo ano, até porque vai ser um próximo ano muito provavelmente com uma Copa Libertadores, novamente, pelo segundo ano seguido. O Fluminense fez uma boa Libertadores esse ano, com um time com muitos desses jogadores que vão permanecer, mas precisa de peças de reposição, precisa de um elenco um pouco mais enxuto, um elenco um pouco mais com qualidade mais próximas, né? Porque às vezes você tem um jogador como o Fred, mas você não tem um centroavante à altura ali, né? O Fluminense tentou com o Bobadilla, tentou com o Abel Hernandes, tentou e tem o John Kennedy, né? Mas a gente vai vou mostrar para vocês algumas formas que o Fluminense pode jogar e que a gente pode encaixar na equipe do Fluminense. Também vou mostrar algumas deficiências, né, que são essenciais para o Fluminense mudar a sua postura na próxima temporada. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem isso que a gente quer passar para vocês aqui no Tática Didática. Então vamos lá, necessidade do Fluminense para 2022. Essa é a base do Fluminense atualmente. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon, André, Martinelli, Iago, Caio Paulista, Fred e Luiz Henrique. Então o Fluminense joga no 1-4-3-3, essa é a base do Fluminense, esse é o time que jogou mais vezes, essa é a forma que o Marcão mais gosta de jogar, com 3 volantes. A gente tem algumas variações que podem acontecer no próximo ano. A gente já vai passar aqui por uma forma do Fluminense jogar, que eu acho que deve ser... Tem 2 escalações aqui, essa é a que foi mais efetiva e eu acho que pode pintar. Samuel Xavier, Nino e David Braz, essa linha aqui está muito bem definida para o próximo ano. Porém, o Fluminense está atrás de um lateral esquerdo. E sim, é uma necessidade do Fluminense, um lateral esquerdo. O Fluminense passou o ano todo aí sofrendo com essa lateral. O Marlon, não acho que o Marlon acertou a lateral esquerda do Fluminense, mas ele tem vindo muito bem e a torcida tem o apoiado, né? Então, o Marlon deve ser o titular inicialmente, deve continuar no Fluminense, mas o Fluminense está atrás de um lateral esquerdo. Essa é uma das posições que eu acho que o Fluminense necessita para o próximo ano. A zaga, o Nino consolidado ali como titular absoluto do Fluminense, e o David Braz, que vem fazendo aí esse final de Campeonato Brasileiro muito bem, se firmou ali também. Enfim, essa aqui é a forma que eu acho que o Fluminense pode render melhor, né, no 1-4-1-4-1, com o André ali fazendo a primeira fase de construção, e aqui pode ser que algumas pessoas não entendam a forma que eu coloquei aqui, né? Coloquei Casares e Arias no mesmo time. São 2 jogadores que devem permanecer, que têm contrato com o Fluminense, mas Casares realmente mais centralizado, fazendo uma dupla ali com o Iago, e
o Arias jogando na sua posição. Eu queria muito ver o Arias jogando nessa posição aqui pela ponta direita, pela ponta esquerda, né? Como ele vinha jogando no time dele lá. Acho que é o Santa Fé, se não me engano. Enfim. E o Luiz Henrique aqui aberto pela esquerda. O Luiz Henrique geralmente joga um pouquinho mais espetado aqui. Porém, ele também sabe fazer essa função, assim, essa recomposição. E aqui na frente pode ser Fred ou John Kennedy. O Fred dando muita experiência, o Fred é o capitão do time, muita liderança. É um cara que dispensa comentários, faz muito gol, enfim, tem uma carreira brilhante no Fluminense, vai provavelmente jogar só mais 6 meses, então o Fluminense tem que começar a pensar em quem vai substituir o Fred. Eu acho que o John Kennedy é um bom nome para isso, e é um jogador que deixaria essa frente do Fluminense muito móvel, muito habilidosa. Mas na frente eu vou explicar por que eu gostaria de ver o Casares mais centralizado, né, jogando na posição dele. Essa aqui é a forma que, se eu fosse treinador do Fluminense, eu ia treinar muito, porque é a forma que eu gosto de jogar, né? Com 2 volantes técnicos, né? Aí eu estou aqui com André e Martinelli. Pode ser que Martinelli agora, nesses últimos jogos, nesses últimos meses, não tenha rendido o que se espera dele, mas é um jogador também muito técnico, que sabe marcar, e o André dispensa comentários, talvez o melhor jogador do Fluminense. Então essa é a forma aqui, ó, linha de 4, podendo ser aqui Samuel Xavier ou Calegari, ou Samuel Xavier ou Calegari jogar aqui de volante também, que pode se jogar de volante, 2 volantes e 3 meias. Igor, por que você não colocou o Casares aqui? É porque eu acho que o Iago também não pode sair do time no momento. O Iago tem uma identificação boa com o Fluminense, é um jogador muito importante do Fluminense, é um certo motor ali, erra muito passe, finaliza mal, mas é um cara que se entrega muito, e para esse tipo de posição, para esse tipo de esquema tático, acho que seria interessante. Luiz Henrique pela ponta direita e o Arias lá na ponta esquerda, né, como eu gostaria, e o John Kennedy centralizado. Colocaria o Fred no banco, conversaria com o Fred, colocaria ele para jogar determinadas partidas, mas acho que o John Kennedy precisa de uma sequência maior, ser titular, mesmo que faça 2, 3 partidas mal, eu acho que ele pode render muito mais do que ele já rende. Então, eu acho que essa sequência vai ser muito importante para o John Kennedy. Então, eu jogaria dessa forma. Aqui é uma outra forma que o Fluminense pode jogar, e aí a gente mantém os mesmos jogadores que a gente tem aqui nesse esquema que eu acabei de falar, a gente mantém aqui uma espécie de 2 meias, né? Aí o Arias faria essa parte mais de meia, né? E aí o Iago recuaria um pouquinho, jogaria um pouquinho mais atrás, mas formaria o tradicional 4-4-2, fazendo esse quadrado aqui no meio, com o Luiz Henrique, um ataque muito rápido, muito veloz, lá na frente com o John Kennedy, fazendo uma dupla mesmo de ataque. Talvez a escalação menos provável que o Fluminense possa utilizar para o próximo ano, mas depende também das contratações, depende de muita coisa. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aqui a gente já pode ver, ó, separei imagens, ó, John Arias, quando joga nessa posição, que é a posição de origem dele, é um jogador que vai para dentro, é um jogador que parte para cima, e isso está faltando nele, talvez esteja faltando confiança, então acho que pode ser melhor aproveitado, vai fazer uma pré-temporada com o Fluminense, né? Vai entender mais, vai estar mais adaptado, talvez seja melhor jogar ali. A formação tradicional no 4-4-2, né, como a gente viu aqui, né, com 4, aqui a gente vê na organização ofensiva, com 4, hoje aqui a gente vê uma forma que o Fluminense também pode jogar, né, utilizando sempre os seus alas, os seus extremos, né, nas 2 pontas, é uma alternativa. Particularmente, eu acho que os jogadores que o Fluminense tem, eu acho que pode render melhor com outros esquemas do que o 4-4-2. Isso aqui, por isso que eu falei que eu gosto de jogar com 2 volantes técnicos, né? Martinelli e André fazem muito essa troca, então eu acho importante ter 2 jogadores de características semelhantes. O André é mais técnico do que o Martinelli, marca mais que o Martinelli, mas são jogadores semelhantes. Então, por isso que aqui, ó, eles em paralelo, em sincronia, né? E a hora tá um aqui, a hora tá o outro aqui. Então, acho que é importante demais ter 2 jogadores como eles. Iago, como eu falei, Iago é um jogador que participa da primeira fase de construção, da segunda fase de construção, então é um jogador muito importante para o Fluminense e manteria, sim, ele na equipe. E aqui a explicação do porquê que o Casares deveria jogar centralizado, mais
num 4-1-4-1, com Arias aberto na esquerda, nesse passe aqui que ele dá contra o Palmeiras, que o Arias sofre o pênalti, é perfeito, é isso que falta ao Fluminense, né? Como para o Fluminense desenvolver melhor o seu futebol, ter um jogador que articula melhor as jogadas. O Fluminense tem esse jogador no elenco, que é o Casares, e acho que também precisa um pouco mais de sequência, precisa participar um pouco mais da equipe dos jogos do Fluminense. A gente cobra muito isso dos clubes, de dar sequência para os jogadores, de dar oportunidades, né? E, infelizmente, a pressão da imprensa, a pressão da torcida contam muito nessa hora. Então, o que o Fluminense, para mim, precisa? Né? Vamos lá, para a gente resumir aí esse vídeo em poucas palavras. Um lateral esquerdo, para fazer ali no mesmo nível ou melhor do que o Marlon. O Fluminense precisa de um outro meia, também para fazer um revezamento ali com o Casares. O John Arias não é meia, ele tem que jogar aberto pela esquerda, que é a posição de origem dele. O Fluminense precisa de um jogador que faça a função que o Caio Paulista faz, porém mais técnico, um jogador com mais inteligência, um jogador que finalize melhor. É isso que o Fluminense precisa. Então, se eu tivesse hoje, fosse dirigente do Fluminense, fosse gestor do Fluminense ou treinador do Fluminense, o que eu faria? Iria para o mercado e traria 3 peças como essa. Importante, um lateral esquerdo, um outro meia e um extremo com as mesmas características do Caio Paulista, porém mais técnico, mais finalizador, mais jogador. O Fluminense precisa acertar isso, precisa ter melhores peças nessas posições, porque as outras posições do Fluminense não é que elas sejam excepcionais, mas são posições que não comprometem tanto. Né? A zaga não compromete, a lateral direita não compromete. À frente, o Fred, tem o John Kennedy, ou se ficar o Bobadilha, o Abel Hernandes, não tem problema, são jogadores que podem ter sequência também. E John Arias precisa de mais sequência, Casares precisa de mais sequência, não adianta ficar 2, 3 jogos que jogou mal já sacar do time, não, dá sequência pro cara, deixa o cara pegar o ritmo competitivo. E o John Kennedy na frente, com o Fred começando no banco, ou começando jogos no primeiro tempo, enfim, dar uma alternativa, conversar com o Fred para esse time do Fluminense ter um melhor desempenho na próxima temporada que provavelmente vai ter Libertadores, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense vem para 4 competições no ano que vem e se não for Libertadores já é Sul-Americana, então vão ser 4 competições de qualquer jeito. Então o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada e vamos esperar aí, né, para ver quem será o treinador do Fluminense, se o Marcão continua, se vem um novo treinador. Tudo que eu estou falando aqui pode ser que o treinador pense totalmente diferente, peça contratações novas, enfim. Mas eu acho que o Fluminense tem que contratar dentro da realidade dele, dentro da realidade financeira do clube, e tem tudo para fazer mais um bom ano. A gente não pode também manchar o ano que o Fluminense teve por algumas atuações ruins. O Fluminense fez um bom ano, está quase conseguindo o seu objetivo, que é a classificação para a Libertadores. Então vamos aguardar para a gente ver como é que vai se desenvolver o Fluminense nessa próxima temporada, né, temporada 22. Então essas foram as necessidades que eu acredito que o Fluminense precisa para melhorar a sua equipe e, quem sabe, conquistar títulos na próxima temporada. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar, curtir e se inscrever aqui no nosso clube de membros. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, as informações que vocês precisam para isso. Tá bom? Nos vemos no Twitter do Tática Didática, analisando o próximo jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Um abraço e até a próxima.